Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse tempo de estudo. Vamos dar prosseguimento ao estudo da obra Vinha de Luz, do benfeitor espiritual Emmanuel, que escreveu através da psicografia mensuada de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Hoje nós estudaremos o capítulo 7, que tem o título Aos Discípulos. Vamos iniciar então a leitura do capítulo e vamos fazer alguns breves comentários sobre a mensagem de Emmanuel nessa parte. Aos discípulos: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quem disse isso foi Paulo, que está em Coríntios 1, no capítulo 1, no versículo 23. É interessante essa epígrafe que Emmanuel coloca, porque Paulo foi aquele que levou o evangelho além dos arraiais judaicos, aos gentios, né? Então ele chegou até a Grécia. E os gregos eram muito racionais, né? Os gregos são os pais da filosofia, né? O Sócrates, por exemplo, o pai da filosofia moderna, que trouxe grandes ensinamentos. A comunidade grega era uma comunidade muito intelectualizada, né? Porém, quando Paulo chega para pregar o evangelho naquela comunidade, eles olham aquilo como loucura. Falar que um homem curava milagrosamente, fazia os cegos enxergarem, fazia os mancos andarem, fazia os mudos falarem, para eles isso não tinha racionalidade. Com certeza, naquela época, eles não tinham conhecimento do fenômeno da psicossomática e muito menos o conhecimento da reação do espírito sobre as células do corpo, podendo promover transformações até moleculares no organismo físico, como os estudos nos indicam, os estudos espirituais. Então, os gregos achavam que Paulo era um louco. E os judeus também colocavam aquela pregação como um escândalo, né? Jesus, para os judeus, foi um indivíduo que ameaçou as estruturas da religião, né? Porque ele veio transformando muitas coisas, trazendo vida aos textos sagrados, e muitas vezes aquele que traz vida aos textos sagrados é olhado com olhos de desconfiança, olhos daqueles que detêm o poder. Então Jesus incomodou muito. E aí Emmanuel começa a reflexão da seguinte maneira: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. Olha bem que interessante. Escolher caminhar com Jesus no mundo de hoje não é fácil, meus amigos. Porque o mundo de hoje é um mundo utilitário. As pessoas visam muito aquilo que pode ser útil a elas. A visão utilitarista da vida domina muito a sociedade. As pessoas se aproximam das outras muitas vezes com interesses próprios, pensando em que aquela outra pessoa pode ser de útil para o que ela deseja. É interessante que a gente vive um mundo que está exaltando o descartável, só que não descartável só nos produtos, mas no relacionamento humano também. Já perceberam que nos produtos, as coisas que a gente comprava antigamente duravam mais? Quando você comprava uma bicicleta, ela durava mais, os copos duravam mais. Hoje tem copo descartável, hoje os carros são construídos para amassarem. Os móveis antigamente duravam muito, eram madeiras muito fortes. Hoje o móvel já tem data já para acabar, para poder ser trocado.
Então essa coisa que acontece no mercado de transformar quase todos os produtos em descartável, parece que foi introjetada também no relacionamento entre as pessoas, onde as pessoas olham as outras como descartáveis, usam e depois jogam fora. Ou seja, usam enquanto é útil, depois descartam. Então, caminhar com Jesus no paradigma do Evangelho não é fácil perto desse mundo. E muitas vezes é tido como loucura, porque o indivíduo ele opta por valores mais consistentes, mais eternos. Então é isso que Emmanuel vem falando aqui. E que essa caminhada se reflete e deve se refletir nos atos, nas ações diárias. Ou seja, não só nas palavras, mas nas ações. E essas ações envolvem todo o campo do ser humano. Porque o que são ações diárias? É o modo como agimos, é o modo como pensamos, é o modo como sentimos. Isso são ações diárias. Se fala muito em fazer a caridade, em fazer um bem. Mas muitas vezes uma pessoa, quando dá um sorriso para a outra, ela está fazendo uma enorme caridade ali. Um abraço, um ouvido para ouvir alguém que está precisando de falar, uma palavra amiga, ou também um prato de comida, seja o que for. Então, essas ações evangélicas, que é ações da caridade, muitas vezes no mundo, elas não encontram muito espaço, porque o indivíduo que opta por seguir esse caminho, ele pode ser chamado de louco ou de bobo. É algo que não faz sentido. Como assim? Você ajudar alguém sem receber nada por aquilo? Você querer trabalhar em um ideal, sendo que aquilo não vai te dar nenhum retorno financeiro ou algum retorno de poder, alguma coisa nesse sentido? Muitas vezes essa lógica não é entendida pela sociedade moderna. As pessoas, assim como a economia mundial, sempre estão olhando o interesse econômico, o interesse político, o interesse de poder, que está sempre ali em volta das ações, sempre. Então a gente percebe que a proposta evangélica, que é a proposta espiritual, e que Emmanuel vem falando aqui aos discípulos, que Jesus propôs aos discípulos, é uma proposta de desapego. É uma proposta realmente de fazer o bem sem olhar a quem. É uma proposta de procurar, dentro das suas possibilidades, com prudência, praticar a caridade de uma forma singela, de uma forma silenciosa e sem esperar que aquilo ali vai trazer algum retorno social. O retorno ele sempre vem, mas ele vem principalmente no campo da consciência daquele que pratica. O retorno dos nossos atos, ele vem do ponto de vista espiritual. Ele traz mais paz ao coração. Ele traz mais tranquilidade quando o indivíduo deita no travesseiro. O indivíduo que procura ajudar o outro, ele se sente melhor consigo mesmo. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos carecedores da misericórdia de Deus, porque temos muitos defeitos. Por isso, quando nós procuramos fazer um bem, quando nós procuramos perdoar, quando nós procuramos ajudar, nós estamos de certa forma quitando internamente essas dívidas que nós já carregamos por atos passados, devido à nossa imperfeição. Então, por isso que vai nos trazendo gradativamente um bem-estar psicológico, emocional, uma paz de consciência. E aí Emmanuel continua aqui, meus amigos. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Jesus, ele preferiu ser crucificado
do que ser condizente com a maldade, com a ambição. Jesus era muito respeitado na época. E quando ele estava em frente a Caifás, no meio daqueles doutores da lei, se ele voltasse atrás em algumas coisas que ele disse, ele poderia ter se tornado um doutor da lei também, um fariseu, porque muita gente o seguia. Mas ele não foi contra a sua própria consciência. Ele sabia que ele seria morto se ele falasse que ele era o Filho de Deus, mas ele falou. Ele foi sincero à sua consciência profunda, à lei divina. Então ele preferiu ser morto. Ele foi assassinado de uma das formas mais cruéis, que é a crucificação. Mas para poder mostrar para nós que vale a pena seguirmos a nossa consciência profunda, seguirmos as leis divinas que estão principalmente dentro de nós mesmos e não nos rendermos muitas vezes às ilusões do mundo. Vale a pena, mesmo que carreguemos algumas cruzes, mas a nossa consciência se emancipa, a nossa consciência se sente melhor na medida que perseveramos. Para finalizar, meus amigos, Emmanuel coloca aqui: aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos sempre nesse caminho, que é natural. Porém, o aprendiz fiel não se atemoriza, ou seja, a fé nos dá coragem. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Quem é o libertador imortal? É Jesus. Então a proposta aqui desse capítulo de Emmanuel é uma proposta para os discípulos, os que querem ser discípulos de Jesus, que possamos caminhar junto dele, que possamos perceber que ele realmente nos liberta, e se optamos por esse caminho, podemos também ajudar o irmão a se libertar, desde que nos coloquemos como instrumentos dele, desde que saibamos que a força vem de Deus, não é nossa, e todos nós somos carentes dessa energia. Então fica aqui essas singelas reflexões, meus irmãos, no capítulo de hoje, e considero que tudo que nós falamos aqui serve primeiro para este que está falando. Um grande amigo, expoente da Casa Espírita, dizia sempre em suas palestras que quando ele fala, quando ele passa algum ensinamento, o primeiro a ouvir é ele mesmo, porque os próprios ouvidos estão mais perto da boca. Assim somos nós aqui. Tudo que refletimos aqui com os amigos, com os irmãos, são ensinamentos que servem primeiro para mim, para nós. E desse modo todos nós somos aprendizes e acreditamos que quando refletimos juntos, compartilhamos juntos, vocês aí e nós aqui, nós entramos numa comunhão, mesmo através da internet, onde nós vamos emancipando devagar a nossa consciência, nós vamos acalmando o nosso coração, nós vamos sentindo mais a presença de Deus em nossa vida, sentindo as energias dos benfeitores espirituais, esses anjos guardiões que nos acompanham e que nos protegem. Então a escolha é nossa. Caminhar com Cristo é a escolha nossa. Quando nós escolhemos essa caminhada, Ele sempre está ali junto de nós, trazendo a sua energia de amor. Um grande abraço aos irmãos, muita paz a todos.